Empreendimentos de exploração. A gente viu no curso a parte de viabilidade de empreendimento imobiliário, que ele basicamente ele é constituído para ser comercializado e encerra. Então ele tem fases bem definidas. Ele tem a fase de desenvolvimento, você tem a parte de comercialização junto com a execução. A gente viu isso lá no ciclo do empreendimento imobiliário. Você tem a construção, entrega, encerrou. Tem o recebimento, encerrou ali, vai para outro negócio. O objetivo dele é realizar, é comercializar. Ele é um empreendimento que você desenvolve, vende, entrega, produz, entrega e encerrou. Existe outro tipo de empreendimento. E aqui eu vou dar as principais diretrizes para você ajustar no caso de ter a necessidade de fazer a viabilidade desse outro tipo de empreendimento, que é o empreendimento de exploração. Não é um empreendimento imobiliário, é um empreendimento de base imobiliária. Ele tem como base um empreendimento imobiliário, mas ele não ganha com a comercialização, ele ganha com a exploração, com o uso dele. Então, aqui, a lógica é mais ou menos a mesma, os ferramentais são os mesmos, o empreendimento de exploração, você vai construir, você também tem aquisição de terreno, você também tem custo de construção, a parte de tributação, que é diferente, que como você não vende, você não paga aqueles tributos, você vai ter um tributo na receita de locação ou do uso daquilo ali, então você tem uma distribuição um pouco diferente e a carga tributária também um pouco diferente. E você também tem um comportamento ao longo do tempo diferente. Então a gente vai ver aqui quais são os parâmetros que a gente precisa ajustar para te dar a diretriz aí para fazer um estudo de viabilidade de empreendimentos de exploração. Basicamente, você precisa definir a estratégia comercial. Como é que vai ser isso? Porque o empreendimento de exploração, você tem que pensar bastante na parte de uso do empreendimento, né? A parte de operação, por exemplo. Como que os clientes, né, ou seja, quem vai consumir aquilo, quem vai alugar aquilo, o que é importante para ele. Então, a sua estratégia comercial, do que você vai colocar de atrativo, de vantagem naquele empreendimento, para que você consiga ter um sucesso na parte comercial, normalmente relacionada à locação. E aí isso tem uma relação muito forte com a sua estratégia, principalmente em relação à aquisição e outsourcing. O que é isso? Você vai precisar mobilizar recursos, né? Você vai precisar investir, por exemplo, na construção de um centro comercial. Então você vai gastar aquele valor ali. Mas você tem algumas opções de custos que seriam relacionados a esse momento que você pode não ter. Você tem opções ali de empresas que disponibilizam todo o equipamento e toda a mão de obra e todo o necessário sem cobrar absolutamente nada. Você consegue que empresas da parte de climatização, da parte, por exemplo, de geração de energia, você consegue da parte de tecnologia da informação, de dados. Então, muitos disso tem empresas que não cobram nada, colocam lá o equipamento, fazem a instalação e você tem com isso um custo de construção mais baixo. Só que isso tem um custo. A empresa não faz isso de graça. O que ela troca? Ela te fornece isso em troca de cobrar de quem vai utilizar. Ou seja, você tem um custo de implantação menor, mas você fica com esse custo repassado para o cliente. O que acontece? Tende a ter um custo de condomínio ou um custo operacional maior. Isso pode prejudicar a tua estratégia comercial. É aquela questão do apartamento que você vai alugar. O aluguel é baratinho, mas o condomínio é uma fortuna, então você não consegue alugar. A mesma coisa acontece no estabelecimento comercial. Você vai ter, de repente, um valor de aluguel mais barato, mas você vai ter um custo de condomínio mais caro. Mas você também não gastou na aquisição daquilo. Também você pode ter uma vantagem depois na manutenção e na atualização desses equipamentos. Então você precisa fazer uma conta e uma definição da estratégia. Não tem uma resposta certa. Você pode trabalhar com um modelo, ou com outro, ou com um híbrido, um pouco de um pouco de outro, avaliar o quanto de cada uma dessas alternativas vai impactar no gasto, né, periódico do teu cliente. Outro ponto é o prazo de análise.
O comportamento é o mesmo. Eu tenho receita, eu tenho despesa, eu tenho fluxo de pagamento, eu tenho fluxo de caixa. A questão é que o empreendimento imobiliário, o fluxo de caixa, ele tem um prazo menor, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Já um empreendimento de exploração chega a ter prazo de 20 anos, pode ter até mais. Então você tem um efeito do tempo bem relevante. Então a forma de trabalho é a mesma, eu só vou ter um fluxo de caixa mais extenso. Mas o impacto de taxas, inflação e custo do dinheiro tem um impacto maior porque você tem um prazo mais alongado. Entram na conta outros custos, outros gastos, outros valores que o empreendimento imobiliário não tem. Por exemplo, eu preciso fazer ali uma expectativa de vacância. Eu também preciso considerar, não chega a ser um VSO, porque não é uma venda sobre oferta, mas é uma locação. Eu preciso medir também a minha conversão de locação, de quantos contratos de locação eu consegui assinar ou converter. Mas, além disso, você tem uma questão de vacância. Eles podem cair, eles podem cancelar no meio do caminho, eu posso ter loja disponível. Então, eu preciso fazer uma estimativa de vacância. Como é que vai ser isso? Ou seja, eu vou estar sempre com 100% de ocupação? Eu vou considerar uma ocupação média? Eu vou considerar uma ocupação sazonal? Épocas ela aumenta, épocas ela diminui? É uma consideração que você tem que colocar no teu estudo. Outra consideração, uma inadimplência. É relativamente comum você ter algum percentual de inadimplência, 2, 3%, aí vai depender do perfil do teu público, do teu cliente frente ao empreendimento, que atrasa sempre um aluguel, atrasa dois, depois paga, então o teu fluxo de receita ali dos aluguéis ou da remuneração que você tem, ela precisa ter um downgrade, ela precisa ter um desconto de algum percentual para você considerar essa inadimplência. Outro ponto importante é revitalização, modernização, porque como você tem um prazo muito alongado, você precisa fazer intervenções de manutenção de fachada, de recuperação de alguma coisa, de atualização de equipamentos, de atualização de sistemas, elevadores, parte de informática, né, de equipamentos de uma maneira geral. E aí, se você utilizou o outsourcing, facilita agora, porque isso está na conta do fornecedor. Se não, você precisa considerar isso, porque de tempos em tempos você precisa fazer uma injeção ali de capital para não deixar o empreendimento depreciar muito. Se você não fizer isso, vamos fazer uma conta simples aqui, uma revitalização, por exemplo, de fachada, pintura, limpeza, manutenção de fachada. Você não faz isso, ela se deteriora, você vai tendo um aumento cada vez maior dos agentes nocivos ali, destruindo cada vez mais a fachada, cada vez o custo para recuperar fica mais alto e você tem uma imagem comprometida, ou seja, tende a comprometer a qualidade comercial do empreendimento, porque você vai tendo dificuldade de alugar, porque o empreendimento está feio, porque o empreendimento já está já não está mais, está com aquela cara de moderno, de bem cuidado, e aí você começa a jogar contra o teu empreendimento, uma coisa começa a jogar contra a outra. Então é importante você ter esse custo de revitalização considerado na sua viabilidade e uma programação de X em X tempo, uma injeção de recurso ali para você fazer o que for necessário, atualizar equipamento, revitalizar a parte de estacionamento, ou de programação visual, ou de fachada, ou de telhado, ou de instalações, o que for necessário. E um cuidado que tem que ter é uma exposição a mudanças de cenário. Comportamentos da sociedade podem alterar. Então você pode, como você tem um prazo mais alongado, você pode, dentro desse prazo, ter alguma alteração em termos de cultura, em termos de comportamento que podem impactar. Você pode, por exemplo, você tem um galpão em termos de locação de galpão para centro de distribuição, galpão industrial, que está funcionando ali. E em determinado momento abriu uma outra rodovia ou abriu algum outro ponto que ficou mais interessante para o mercado do que o seu. Então você tem uma mudança do cenário ali, um outro concorrente entrou, ou uma mudança da parte de infraestrutura, entrou uma rodovia, entrou uma ferrovia, ou aumentou alguma permissão de algum porto, por exemplo, que alterou aquele cenário e mudou a condição
de interesse aí do teu negócio, do teu galpão ou da sua construção. A mesma coisa acontece para comercial, surgiu um outro empreendimento comercial mais novo, ou lançou um shopping perto, ou mudou o comportamento da população, como a gente teve recentemente em questão de pandemia, com comportamento de consumo por delivery, que vai comprometendo um pouco a parte de locação. Então, tudo isso pode ir acontecendo ao longo desse cenário aí de muito tempo, né? São muitos anos. Cenário econômico, podem mudar também parte de legislação, tributos. Então, é importante estar sempre monitorando isso, porque é um prazo muito alongado, você precisa entender essa mecânica e trazer isso para dentro do teu estudo de viabilidade.